No coração do Milharado, o agrupamento de escuteiros 1188 nasceu há 27 anos do sonho de 5 fundadores. Entre eles, a Dulce, que ainda hoje veste a camisola. Com campanhas, refeições e pinturas de sede, foi crescendo com a força da comunidade e formando gerações de jovens ao serviço dos outros. Para a Dulce, o escutismo é, acima de tudo, dedicação. Eu sou do Milharado, nasci aqui no Milharado, tenho 48 anos, estou há 27 nestas andanças de escutismo. O agrupamento, estamos em 2025, faz este ano 25 anos, mas eu e mais três, na altura éramos 5, que começámos, que fomos desafiados para começar esta grande aventura, vamos lhe chamar, que foi mesmo uma grande aventura, e é. Começámos há 27, porque começámos 2 anos antes a ter formação, portanto tivemos formação com outro agrupamento para podermos perceber do que é que se tratava e se realmente gostávamos e se servia e se conseguíamos nós também ficar ao serviço. Portanto começámos em 98 e em 2000 abrimos o agrupamento aqui no Milharado e desde aí para cá tem sido sempre em crescimento. Foi difícil, foi. Surgiu da ideia do padre que estava cá na altura, portanto nós tínhamos um padre muito dinâmico, continua hoje a ser extremamente dinâmico e muito ligado, e também porque tinha sido formado no escutismo, ele vinha do agrupamento da Benedita, o padre Paulo Franco. E o padre Paulo Franco veio para o Milharado em 1997, começou a fazer um pequeno levantamento e percebeu que os jovens não tinham um espaço propriamente dito ativo e que faltava, tínhamos esta carência. O único agrupamento que havia nas proximidades era o de Mafra e nós, embora façamos parte do Conselho de Mafra, acabamos por estar geograficamente muito afastados do centro da Câmara, não é? Estamos muito afastados em termos geográficos, são 20 e tal quilómetros do Milharado até Mafra, que fazia com que muitos miúdos, mesmo que quisessem, dificilmente teriam acesso ao escutismo no agrupamento de Mafra. Então, o desafio foi fazermos a formação para dirigentes. Começámos no primeiro ano, assim, a ter uma ideia geral do que era, e depois um segundo ano já mais orientado, cada um de nós, para uma secção que depois iria abrir cá no Milharado. Na altura começámos com 5 equipas apenas de jovens, nem chegávamos a 40, ou talvez fôssemos 40, eram 3 patrulhas de exploradores e 2 de pioneiros, pronto, e foi assim que o agrupamento começou. No início éramos 6 adultos, provavelmente, era eu, o Fernando Paulo, o Abel, que agora é o Padre Abel, a Michela e depois dois seminaristas que vieram fazer estágio pastoral e que nos ajudaram e nos apoiaram imenso. E depois mais tarde foram vindo outros e ficando, e olha, foi crescendo até 180, que estamos agora em 180 neste momento. Somos o maior efetivo, penso eu, da região de Lisboa, uma sede tão velhinha a cair aos pecados, um edifício com 100 anos, e os primeiros tempos, embora fôssemos muito pouco adultos e muito poucos miúdos, na realidade todos estavam a trabalhar em prol daquele objetivo que era fazer obras na sede para termos o nosso espaço. Como o edifício era muito antigo e tinha paredes muito velhas, passávamos o tempo a deixar que as pedras caía-nos caliça em cima da cabeça, quando lá estávamos, aquilo ao mesmo tempo era super engraçado. Mas tínhamos este cuidado, cada vez que tínhamos que fazer uma angariação de fundos, todos colaboravam, miúdos, adultos, a comunidade paroquial toda ajudava, porque as pessoas todas percebiam que o edifício realmente não tinha condições. Comecei com 24 por aí nos escuteiros, 23 talvez. Foi toda uma entrega que eu não sabia que era capaz. Nós, quando mais damos, mais recebemos. E o escutismo, nesse aspecto, como estamos a trabalhar com jovens, muitos jovens, conseguimos moldá-los. E hoje em dia, quando nos encontramos como adultos e pensamos, foram levidos, eram tão engraçados, cresceram, tornaram-se adultos extremamente responsáveis, toda esta... mas principalmente é nós sentirmos que estamos a dar
em prol de um bem maior, porque BP na última carta diz: só somos felizes a fazer os outros felizes. Nós só somos felizes na medida em que aqueles que estão à nossa volta são felizes, e somos mais felizes na medida em que mais proporcionamos essa felicidade. Eu, durante estes anos todos, o que eu senti foi que o tempo que nós estamos a dar em prol do crescimento do outro ser humano nunca é um tempo perdido, é sempre um tempo ganho. Posso falar de um agrupamento, de um projeto que começou com os caminheiros do agrupamento do Milharado. A maior parte das pessoas, o projeto agora já é muito maior do que o agrupamento, que é uma associação que é a GEMASA, que é uma associação que dá comida aos sem-abrigo, e o trabalho dessa associação começou com os caminheiros exatamente do agrupamento, porque os caminheiros queriam ser úteis à sociedade e descobriram que em Lisboa havia esta situação de dar comida aos sem-abrigo. Começaram a ir, viram que aquilo era tão grande e que fazia tanta falta que começaram a ter a ideia de vamos pedir aos pais ajuda. Os pais começaram a ajudar e depois os pais extremamente dinâmicos, que são excelentes, os pais são mesmo, isto é assim, para termos um bom agrupamento temos que ter também um bom grupo de núcleo de pais que possam assegurar, porque sem os pais também os chefes não fazem nada sozinhos. É toda uma família inteira que é escoteira com os miúdos, não é? Os miúdos não caem lá de paraquedas ao sábado e vão embora ao fim do dia. Não, os pais vão, participam, colaboram. E sempre nós pedimos, eles aparecem para ajudar. E isto começou assim e agora esta associação, a GEMASA, é uma associação, não sei com quantas pessoas, não faço ideia, mas fazem um trabalho fantástico e que começou como comida aos sem-abrigo e que agora passou para ajudar também as famílias em dificuldades. Ou seja, e isto tudo partiu deste projeto que os caminheiros tinham criado. No fundo, esta visão dos escoteiros, muito em prol do outro, depois passa para quem está ao nosso lado, não fica ali, não morre ali. Daí acharmos que estes 25 anos têm sido realmente muito profícuos nesse sentido. Por exemplo, nós temos a festa do patrono de São Miguel. A festa de São Miguel é um polo de criação, de união entre todas as associações da paróquia. Isso, o padre que nós temos tenta muito que haja uma união e haja trabalho de todas as pessoas. E durante muitos anos os escoteiros estavam lá do princípio ao fim, serviam às mesas, limpavam as mesas, ajudavam na cozinha, ou seja, nas pequenas tarefas. Eles sempre estão disponíveis, porque estão sempre alerta para servir, é o lema, e estavam sempre muito disponíveis e sempre com esta vontade de colaborar e estarem atentos ao que era preciso na paróquia. Isso fez também com que toda a comunidade local percebesse que, afinal, eles fazem muitas coisas, não é só andar lá a acampar e a montar as tendas, afinal, eles fazem muitas coisas. Eu fui chefe, dirigente daqueles que são atualmente os dirigentes que estão à frente das secções. Passaram 20 anos, é toda uma geração, não é? Várias gerações que passaram. E isso permite com que eles mantenham este espírito que... Este espírito de coesão, este espírito de fazer algo melhor para melhorar o espaço à nossa volta, de ajudar a população, a comunidade. Neste momento, aquilo que eu vejo é que nós temos que estar atentos à realidade à nossa volta e isto das redes sociais influenciarem os miúdos desde muito novos, porque eles antes não tinham acesso a redes sociais tão novos como têm agora e sem vigilância superior, porque nós não conseguimos controlar, os pais não conseguem controlar. Os miúdos a partir do 5º ano, 6º, 7º, começam a ter telemóvel e é uma coisa doentia o que eles podem ter acesso. Isso altera muito a sua relação com os outros, isso altera muito a relação com o ser humano, porque basicamente estamos a relacionar-nos com a máquina e depois com a realidade do ser humano não conseguimos relacionar-nos. Portanto, creio que o escotismo tem aqui um grande desafio. Todos devemos deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos e que só somos felizes a fazer feliz o outro. E eu creio que isto continua perfeitamente atual e que serve perfeitamente para todos
Eu não posso mudar, se calhar, o outro lado do mundo, mas posso mudar aqui ao pé de mim, a fazer as pequenas coisas. E se todos nós fizermos isso, todos juntos faremos a diferença. Vivemos um mundo de guerra e estes mais novos, com certeza que nunca estiveram próximo e nem nós estivemos numa situação tão complicada. Por isso, é mesmo aceitarmos os outros pela diferença, aceitarmos as diferenças de todos que nos rodeiam e tentarmos fazer pontes e não partir as pontes e não cortar as pontes, possamos criar pontes com todos aqueles que nos rodeiam. Eu acho que a nossa freguesia, a nossa terra está muito diferente daquilo que nós vivemos até agora. Eu faz-me impressão porque sempre passo à paragem do autocarro, vejo 40, 50 pessoas estrangeiras que não se relacionam connosco porque param, apanham ali o autocarro e vão ao seu trabalho e voltam para não sei onde é que eles moram, e faz-me pena porque creio que essas pessoas também terão algum contributo a dar e nós devíamos acolhê-las de outra forma, não sei como, também não sei a fórmula, mas creio que os escuteiros também têm uma grande palavra a desempenhar porque sempre foram habituados a trabalhar no desafio e a fazer coisas, em todos os momentos, digamos, quando é preciso, são chamados, arregaçam as mangas e mãos à obra.